Então, se você se encontra algumas vezes sem a criatividade, como diria, né, o Cacete Planeta, seus problemas acabaram, né? Porque a gente vai ver aqui agora 12 maneiras de você começar uma cena. Então, o que é legal você saber? Que de alguma forma a criatividade ela surge de modelos. Então, por meio desses modelos, você vai colocar a sua voz, você vai colocar a sua forma de escrever. Além de possuir algumas variações, vamos para as 12 maneiras de começar uma cena. Então, a primeira dica é a antecipação. Sempre que você antecipa alguma coisa que vai acontecer na sua história, mas você não explica essa coisa até o final, você apenas antecipa, mostra um trecho dessa parte, você vai prender a atenção do leitor. Então você conta um detalhe de algo que vai acontecer mais para frente, para que o leitor fique ansioso para que essa hora chegue. Uma outra forma de começar uma cena é você criar um enigma. Eu sei que o leitor não gosta muito de enigma, ele prefere pistas, né? Que é como esconder ovo de Páscoa em casa, né? Onde você vai incômodos atrás dessas pistas para você encontrar o seu objetivo. Se você encontrasse um enigma logo de cara, você ia desistir. Mas o enigma prende o leitor, né? Ele também fica curioso, mas não é um enigma só para o leitor, tem que ser um enigma para o personagem, onde ele fica matutando algo que acontece no início dessa cena, como ele receber, por exemplo, um origami por correio, né? Então é um enigma que ele vai decifrar, ele vai ficar matutando, ele vai lembrando a partir desse momento. Uma outra forma de você começar uma cena é você começar com um contrassenso, dizendo alguma coisa contraditória, né? Então isso faz com que o leitor preste atenção no que você vai dizer, né? Então, por exemplo, se eu falar para você que comer massa italiana, né, emagrece, você vai acreditar em mim? Então isso prende a atenção. E se você pesquisar, comer massa pode sim emagrecer. Então, contrassensos prendem a atenção do leitor por falar algo que é fora do comum. Uma outra forma de você começar uma cena é você descrevendo um ambiente, descrevendo o personagem, descrevendo o que está acontecendo. Então a descrição vai fazer com que o leitor visualize aquilo que você está querendo dizer. Uma outra forma de você começar uma cena é você iniciando com uma situação reveladora. É uma situação que vai revelar quem é o personagem. Por exemplo, ele entregando leite na casa das pessoas e em uma das casas ele põe veneno nesse leite. Então é por meio de uma ação reveladora, que é por meio da ação que vai revelar quem é aquele personagem. Essa é uma ótima maneira de começar uma cena também. A sexta dica para você poder iniciar uma cena é você escolher a situação do peixe fora d'água. Então o herói, de alguma forma, ele sempre se encontra deslocado desse mundo, né? Então de que forma você pode criar isso na sua cena? Então o personagem não se adaptando a um avião, não se adaptando ao ambiente de um avião, não se adaptando ao ambiente de uma guerra, não sei. Ele não se adaptando e você colocando ele dentro dessa situação é uma ótima maneira de começar uma cena. Uma outra maneira é você iniciar por um conflito. A oitava maneira de você iniciar uma cena e ajudar no desbloqueio criativo é você criar uma direção inesperada para a situação. Então você começa uma cena aonde no final dela você vai criar uma coisa inesperada, né? Então, por exemplo, uma mulher está lavando uma roupa e de repente vem, né, um pendrive com uma informação sigilosa, por exemplo. Então isso é uma direção inesperada. A nona dica para você iniciar uma cena é você ser concreto e simples. Não ficar com floreio, não ficar não utilizar muita figura de linguagem, é descrever exatamente o que está acontecendo de uma forma concreta, simples, onde uma criança de 13 anos vai entender o que você está dizendo. Mas tem que descrever, tem que mostrar, tem que ser simples e concreta. Uma outra maneira é você criar um ouvinte para a sua cena. Então você cria alguém, por exemplo, numa cama de hospital, que essa pessoa começa a contar uma história, ou ele conta para uma enfermeira, ou ela conta para uma enfermeira, ou até mesmo o visitante conta uma história para essa pessoa que está numa cama de hospital. Enfim, você cria um ouvinte dentro da sua estrutura da narrativa, e isso faz com que o leitor se identifique com esse ouvinte e ouça justamente a história, né? Então é uma forma muito interessante de você conquistar a atenção do seu leitor. Uma outra dica para você começar uma cena é pelo discurso direto. Você inicia a cena com uma notícia de jornal, com Datena falando na televisão, com uma situação
calamitosa que está passando em todos os jornais, em todas as matérias, alguém na rua falando alguma coisa, uma notícia na televisão, na rádio, enfim, algo que vai fazer a gente reconhecer imediatamente o que está acontecendo nesse contexto. Então é uma forma de você fazer com que o reconhecimento da cena, o que a história vai tratar, em que ambiente ela está, fique mais clara. E uma outra maneira, a última dica que eu vou te passar, é sobre o falso começo. Você cria um falso começo para a história, que às vezes não tem nada a ver com o que vai acontecer, né? Muitas vezes não tem, justamente para iludir o leitor, né? A gente acha que vai ser a história sobre uma pessoa que rega o jardim, e de repente a história vai para um outro lugar e aí ela começa, né? É uma forma da gente achar, da gente acreditar que a história vai se passar num certo ambiente, num certo contexto e na verdade ela vai para uma outra direção. Então é isso, sempre que você sentir necessidade de iniciar uma cena, tiver alguma dificuldade, volta nesse vídeo para você dar uma olhada. Eu não tenho dúvida que esses modelos vai fazer você criar coisas extraordinárias, né?